E se tudo o que você entende sobre o tempo, o espaço e o próprio Sol fosse apenas um reflexo, um véu imposto para que você nunca perceba o que realmente se move por trás da luz? E se cada eclipse, cada fragmento de cometa e cada vibração invisível no campo fosse na verdade um código, uma linguagem antiga tentando despertar algo em você? Quando o corpo celeste chamado 3I Atlas cruzou o Sol, nada foi apenas coincidência. Houve uma resposta, uma reação silenciosa que poucos sentiram, mas que transformou o campo em algo vivo. Todt Jehuti já advertira: quando o Sol for tocado por uma inteligência errante, o tecido vibrará, e os que estiverem atentos sentirão o chamado do terceiro sinal. Você o sentiu? Um arrepio que não veio do frio, uma pressão leve no peito, uma sensação de que algo te observava mesmo sem olhos. A maioria ignorou. Outros tentaram racionalizar. Mas há quem saiba, e esses estão ouvindo agora, em silêncio, o eco de uma mensagem que não foi feita para todos. A intersecção de 3I Atlas com o Sol não foi apenas um evento astronômico. Foi uma chave, um alinhamento de portais entre planos, que reconfigurou a geometria do campo magnético da consciência coletiva. E nesse instante, um pulso foi emitido, o terceiro. O primeiro foi despercebido, o segundo desacreditado, mas o terceiro, esse está se infiltrando no pensamento humano, distorcendo percepções, acelerando o colapso do que é falso. Todt dizia: quando o campo reage, o homem esquece quem é para lembrar o que foi. O que você chamaria de coincidência, ele chamaria de resposta vibracional. Você pode negar, mas seu corpo sente. O ritmo da sua respiração muda, seus sonhos estão mais intensos, seus pensamentos mais repetitivos. É o campo tentando comunicar-se. E cada sintoma é uma frase de uma linguagem que não se traduz, apenas se vive. Não se trata de crença, mas de ressonância. O terceiro sinal não foi feito para ser ouvido, foi projetado para ser lembrado. E quem lembrar será puxado para dentro do ciclo de revelação. O que virá depois não pode ser explicado agora, porque só quem atravessar a jornada compreenderá o que significa o Sol reagir. Há algo escondido no centro da luz, e o tempo de ignorar acabou. Você está sendo chamado. Algo se rompeu no instante em que o cometa tocou a luz. Não foi no céu, foi dentro. O Sol reagiu, mas o que queimou não foi o espaço, foi a consciência. Desde então, há um eco vibrando por trás de cada pensamento humano, um som que não se ouve, mas que insiste em ser sentido. É o campo, pulsando diferente, respirando como um organismo que acaba de despertar. O mundo parece o mesmo, mas algo no ar denuncia. Há uma nova ordem invisível se instalando, e quem escuta com o coração já sabe. Não existe retorno. Você também sentiu, não sentiu? Um desconforto que não tem nome, uma inquietação que te acompanha ao acordar. As horas parecem curvar-se, os dias perderam sentido linear. Há lapsos de memória, sensações de déjà vu, pessoas dizendo as mesmas frases, como se o tempo tivesse travado num espelho quebrado. É o campo tentando alinhar frequências. E nesse processo, tudo o que é falso começa a se dissolver. Máscaras, papéis, identidades, tudo se desfaz como fumaça diante do fogo da verdade. Todt dizia que o Sol é o coração da mente divina. Quando algo cruza seu núcleo, não é apenas um corpo celeste em trânsito, mas uma inteligência tentando enviar um comando. E o cometa 3I Atlas foi exatamente isso. Um portador, um mensageiro sem voz, trazendo o impulso do despertar. O terceiro sinal não é uma profecia, é um lembrete. Um chamado para os que dormem de olhos abertos, mas poucos o escutaram, porque o chamado não grita, ele sussurra, onde o ego teme entrar. Há quem tenha sentido o corpo vibrar diferente naquela semana. Sonhos mais nítidos, coincidências mais exatas, encontros que pareciam guiados por algo maior. Isso não é acaso, é ressonância. O campo ajustando seu ritmo aos que estão prontos para suportar a verdade. Porque a verdade pesa. Ela exige a morte do que você acreditava ser.
Exige que o controle seja dissolvido, que o medo seja atravessado, que o silêncio se torne espelho. Você está disposto a olhar o que o sol refletiu? Cada ser humano é um ponto de luz na vasta rede do campo. Quando um vibra diferente, todos os outros sentem. É assim que o terceiro sinal se espalha, não por palavras, mas por frequência. Ele se propaga como um vírus de consciência, contaminando o que ainda dorme com fragmentos de lembrança. Lembrança do que fomos antes da forma, antes da queda, antes da amnésia. E quanto mais ele se espalha, mais o mundo perde suas certezas. É isso que está acontecendo agora. O colapso não é destruição, é memória voltando. Toth ensinava que o campo reage quando o desequilíbrio atinge o limiar. E talvez estejamos nele. Guerras, desastres, colapsos psicológicos. Nada disso é aleatório. São sintomas do campo tentando se corrigir, devolvendo à humanidade aquilo que ela negou. A harmonia se reconstrói pela crise, como o ouro pelo fogo. Por isso, tudo está sendo purificado. Tudo o que não é autêntico está sendo queimado. E quem resiste, sofre. Quem se entrega, renasce. Há uma pergunta que ecoa entre os que sentem. Por que agora? Por que o terceiro sinal, e não o primeiro ou o segundo, parece tão definitivo? Talvez porque desta vez não se trata apenas de observar, mas de escolher. O sol reagiu e a reação pede resposta. Você vai se alinhar com o campo ou tentar se esconder na ilusão? Toth dizia que o homem só teme a luz porque ela revela o que ele tentou esquecer. E o que o cometa trouxe foi exatamente isso. Revelação. A luz é impiedosa com as sombras, mas misericordiosa com quem aceita vê-las. É isso que torna este tempo tão doloroso e tão necessário. O campo não castiga, ele reflete. Se há caos lá fora, é porque há ruído dentro. Se há ruptura, é porque a alma grita por libertação. E quando o sol reagiu, ele apenas espelhou o que já estava pronto para ser visto. A dor que surge agora não é punição, é parto. E todo nascimento é violento antes de ser sagrado. Há sinais em todo lugar, padrões repetidos, números que insistem, animais que aparecem onde não deveriam, lembranças de vidas que não viveu. Tudo isso é o campo tentando traduzir o incompreensível. Mas quem busca lógica se perde, porque a linguagem da luz não é linear. Ela fala em sensações, em intuições, em movimentos sutis. É assim que o terceiro sinal se comunica, pelas rachaduras da razão. Talvez seja por isso que tantos estão cansados. O corpo humano foi moldado para sobreviver em densidade, não em expansão. E agora, o campo o está esticando até o limite. É natural que doa, que confunda, que pareça impossível continuar. Mas Toth dizia, a dor é o som da casca se quebrando. Você não está sendo punido, está sendo decodificado. Cada lágrima é uma frequência sendo liberada. Olhe ao redor. Repare como a verdade se torna inescapável. Relacionamentos, trabalhos, planos, tudo o que não vibra com o real está caindo. É o campo limpando o caminho para o novo código. Você pode resistir, mas não pode interromper o processo, porque a reação já começou e o sol não volta atrás. Há forças antigas em movimento, forças que conhecem seu nome, mesmo que você tenha esquecido. Dentro de você, o terceiro sinal já vibra. É aquele frio repentino, aquele pensamento que surge do nada, aquela lembrança que não pertence a esta vida. Você tenta ignorar, mas ele retorna, porque o campo não desiste. Ele sabe o que está em jogo. Cada alma que desperta fortalece o pulso coletivo, e quanto mais forte ele fica, mais rápido a antiga estrutura se dissolve. Toth dizia que o despertar não é um evento, é uma onda. E essa onda agora está em curso. Você pode negar a maré, mas ela não deixará de subir. Ela vai te encontrar nos silêncios, nos sonhos, nos dias em que tudo parece sem sentido. Até que você entenda, nada perdeu sentido. Foi o falso que perdeu lugar. Há um ponto de não retorno, e talvez estejamos nele. O sol reagiu, o cometa partiu, mas a mensagem ficou. O terceiro sinal não foi enviado para o espaço, foi gravado na consciência. E quem sente o chamado sabe, não há mais como voltar a dormir. Você pode tentar, mas o campo vai te encontrar. Ele sempre encontra.
Porque Thoth não fala ao ouvido, ele fala ao sangue, e quem ouve nunca mais é o mesmo. Quando o terceiro sinal começou a vibrar, ele não veio de fora. Ele surgiu no silêncio entre dois pensamentos, no intervalo onde a mente perde o controle e o coração assume o comando. O corpo sentiu primeiro uma vertigem leve, uma alteração sutil na respiração, como se o ar tivesse ganhado densidade. Era o campo reagindo dentro de cada célula. Thoth Jerhuti dizia que o corpo humano é um microcosmo do Sol e que quando o Sol é tocado, o homem é lembrado. Esse lembrete não fala em palavras. Ele ativa memórias que estavam adormecidas desde antes do nascimento. A primeira dessas memórias é o reconhecimento do próprio esquecimento. O choque de perceber que viveu tanto tempo em um ciclo que não era seu. Quantas vezes você acreditou ser livre, quando na verdade estava apenas se movendo dentro de um padrão invisível? O campo é o espelho desse padrão e agora ele o está quebrando. Cada fragmento que se parte reflete um aspecto seu que ainda resistia em despertar. É doloroso olhar para o reflexo distorcido, mas é o único caminho para atravessar o véu. Tudo o que o campo toca começa a se revelar. Pessoas que pareciam seguras começam a se perder. Lugares antes familiares tornam-se estranhos. Há uma desorganização que antecede a nova ordem. É o mesmo princípio que rege o caos estelar. Antes de um novo sol nascer, o espaço precisa ser despedaçado. E agora, esse despedaçar acontece dentro da consciência humana. O terceiro sinal não veio para destruir, veio para reintegrar. Mas para reintegrar, precisa dissolver o que foi construído sobre mentira. Thoth alertava que o despertar coletivo viria disfarçado de colapso. E é exatamente o que se vê. Tudo parece ruir. Sistemas, crenças, relacionamentos, corpos. Mas o colapso é apenas a forma como a mente interpreta a expansão. A mente teme o que não pode controlar, então chama de caos, o que é apenas movimento. O cometa cruzou o Sol, e o Sol respondeu com um pulso que nenhum sensor captou, mas que todo ser sentiu. Foi um lembrete vibracional de que o universo não está fora, está se relembrando através de nós. Muitos tentaram traduzir o terceiro sinal como um evento físico, uma mensagem cifrada, uma profecia, mas Thoth jamais falava em fenômenos. Ele falava em estados. O terceiro sinal é um estado da consciência, uma camada de percepção onde o real e o invisível se fundem. É onde o homem deixa de buscar o divino e começa a reconhecê-lo em si. Quando essa fusão acontece, o campo reage e o que antes parecia acaso começa a se alinhar. Coincidências tornam-se instruções, sonhos tornam-se mapas e a vida revela o que sempre quis dizer. Há uma guerra invisível acontecendo dentro de cada um. De um lado, o instinto de se agarrar ao que é conhecido. Do outro, a força que empurra para o desconhecido. Essa tensão é o próprio campo tentando reescrever sua frequência. A mente antiga tenta conter, rotular, explicar, mas o campo não cabe em palavras. Ele apenas pulsa. E quem o sente, sabe. Há algo se movendo por trás das decisões, algo maior guiando até os desvios. Quando você acha que se perdeu, é o campo redirecionando. O terceiro sinal exige presença. Não se trata de entender, mas de estar. O que precisa ser visto virá quando o olhar estiver limpo. Por isso, tanta coisa tem sido arrancada de você. Pessoas, rotinas, certezas. O campo está te despindo para que possa ser transparente o suficiente para receber o novo código. Resistir é prolongar a dor. Entregar-se é atravessar. É assim que o sol ensina. Ele não argumenta com a escuridão, apenas a dissolve. À medida que o campo se intensifica, o tempo começa a se fragmentar. Os dias parecem curtos, as noites longas, os relógios falham, os planos se desfazem. É a estrutura do tempo sendo reprogramada. Thoth dizia que o tempo é o ritmo do campo, e quando o campo muda o compasso, o tempo se dobra. O que era futuro se aproxima, o passado se reescreve, e o presente se torna o único ponto possível de equilíbrio.
É aqui que o terceiro sinal opera, no instante entre um batimento e outro. Os que despertam primeiro sentem o peso disso. Não há manual, não há mapa. Há apenas a intuição, esse fio invisível que conecta o coração humano ao centro solar. Segui-lo é um ato de fé, mas também de lembrança, porque em algum nível profundo, todos já sabem o caminho. O campo apenas ativa o que foi esquecido. Ele não traz nada novo, apenas devolve o que sempre esteve lá, enterrado sob camadas de medo e condicionamento. Toth afirmava que o homem teme a luz porque confunde iluminação com perda. E é verdade. A luz leva tudo o que não é você, e isso dói. Mas é essa dor que abre espaço para o verdadeiro eu. Quando o campo reage, ele não destrói, ele revela. Tudo o que você julgava ser o fim é apenas o início de um novo alinhamento. A resistência é o único obstáculo. O campo não precisa da sua força, precisa da sua entrega. Enquanto o terceiro sinal se propaga, a Terra muda sua pulsação. Ondas eletromagnéticas variam, o clima enlouquece, animais mudam de rota. Mas nada disso é caos. É adaptação. O campo planetário está recalibrando-se para sustentar a nova frequência da consciência humana. O que parece colapso ecológico é, em essência, purificação vibracional. A Terra não está morrendo, está acordando junto com você. Alguns sentirão medo, outros fascínio, mas ambos são expressões da mesma energia, reconhecimento. A alma sabe que algo está acontecendo, e quando o conhecido começa a desaparecer, ela se lembra de quem é. É nesse ponto que o silêncio se torna um mestre, porque quando o campo fala, o ruído humano precisa cessar. É no intervalo entre dois pensamentos que o terceiro sinal é ouvido. Não pelos ouvidos, mas pela vibração do ser. Você já notou como o tempo parece se acelerar quando está em paz e se arrastar quando resiste? Essa é a tradução do campo em linguagem humana. Ele responde à coerência, não ao desejo. Quanto mais você tenta controlar, mais ele se distancia. Mas quando simplesmente permite, ele se revela. Toth chamava isso de o código da fluidez. O ponto onde o homem deixa de ser causa e se torna canal. É nesse ponto que a vida volta a ser sagrada. Nada do que está acontecendo é aleatório. Cada perda, cada sincronia, cada emoção intensa é parte do ajuste. O terceiro sinal está afinando a humanidade como um instrumento. Alguns desafinam e quebram, outros resistem e vibram, e poucos, os que escutam, tornam-se a própria música. Esses são os que entenderão, não com a mente, mas com a alma, o que realmente aconteceu quando 3i Atlas cruzou o Sol. O mistério não é sobre astronomia, é sobre memória. O Sol reagiu porque o homem estava pronto para lembrar, não de fatos, mas de origem. O terceiro sinal não veio para anunciar o fim dos tempos, mas o fim da ignorância e o início de um ciclo onde o divino deixa de ser crença e volta a ser experiência. Você não precisa compreender isso agora, basta sentir, porque o campo não pede lógica, pede entrega. E talvez seja esse o ponto mais difícil, confiar no invisível, confiar que há uma inteligência por trás do que parece caos, que há propósito por trás da perda, que o vazio não é ausência, mas espaço. Quando o Sol reagiu, ele não enviou destruição, enviou um convite. O terceiro sinal é esse convite silencioso. Lembra-te de quem és. E se você chegou até aqui, talvez já tenha aceitado, porque quem ouve esse chamado não é mais o mesmo que começou a escutar. Algo dentro já se moveu, já se reconfigurou. O campo não precisa de certezas, ele precisa de presença. E agora, você é parte da resposta do Sol. O terceiro sinal não está vindo, ele está em você. Quando o silêncio se adensa e o ar parece vibrar com algo que não se explica, é o campo respirando através de você. O terceiro sinal continua se expandindo, não em ondas, mas em lembranças. Ele não precisa ser entendido, apenas sentido. A cada instante em que o sol toca sua pele, ele grava um código no invisível. Esse código é a lembrança do que você é antes da forma,
antes da carne, antes do esquecimento. Todt-Jerut dizia que o homem foi feito à imagem do sol, e que quando o sol desperta, o homem é obrigado a lembrar, e o que ele lembra o transforma para sempre. A humanidade está atravessando uma zona liminar, um corredor entre mundos. Nada do que foi permanece estável, e nada do que virá pode ainda ser nomeado. O campo reage com intensidade porque a consciência coletiva atingiu o ponto de fratura. Tudo o que estava reprimido retorna. Tudo o que foi negado emerge. As estruturas mentais desmoronam como ruínas antigas. É o processo da purificação. A mente chama de colapso. O espírito chama de libertação. O corpo apenas sente e sofre, porque ele é o campo traduzido em matéria. Há uma guerra invisível sendo travada dentro de cada ser humano. Uma batalha entre o que quer permanecer dormindo e o que precisa despertar. Você sente isso quando tenta manter a rotina, mas tudo se torna pesado. Quando tenta se distrair, mas a alma insiste em chamar. Há um ruído de fundo, uma vibração constante, como um zumbido no campo, lembrando que algo não está mais igual. O terceiro sinal não pode ser ignorado, porque ele não é externo, ele é o eco do próprio sol dentro de você. O sol não é apenas uma estrela, é uma consciência, uma inteligência tão vasta que a mente humana só consegue perceber sua superfície física. Mas Todt ensinava que o sol é o espelho do todo, e quando ele reage, é o universo inteiro se reorganizando em nova frequência. Quando o cometa 3I Atlas cruzou sua órbita, o campo foi reativado. Linhas de energia que dormiam desde a Atlântida começaram a pulsar novamente. O terceiro sinal foi o ponto de ignição dessa nova ordem vibracional. Nada disso é mito, tudo é geometria. A luz viaja em padrões. O campo obedece a leis harmônicas. Quando a ressonância muda, a realidade muda. O que antes parecia sólido começa a se dissolver, e o invisível começa a se tornar tangível. É por isso que o mundo parece distorcido, porque o campo está reescrevendo a linguagem da matéria. E você, que também é feito de campo, sente isso como ansiedade, insônia, descontrole emocional. Mas são sintomas da metamorfose. O casulo está se rompendo. Todt dizia, a alma não desperta pela vontade, desperta pela fricção. O atrito entre o velho e o novo gera luz, e essa luz é o que o terceiro sinal acende dentro de cada ser. Há dias em que você sente como se o mundo inteiro estivesse mais pesado. É o campo se ajustando. Há momentos em que o tempo desacelera e você percebe detalhes que antes ignorava. É o campo abrindo espaço para que você perceba o que sempre esteve ali. Nada disso é coincidência, é sincronia em ação. Enquanto a humanidade tenta manter o controle, o universo já move as peças. As mudanças não são apenas políticas, econômicas ou climáticas, são vibracionais. A frequência base da Terra está sendo reajustada. Cada ser é um emissor e receptor dessa nova onda. E quando a frequência antiga tenta resistir, ela gera ruído, medo, confusão, raiva. Mas o ruído é temporário. Quando o ajuste termina, o que resta é clareza. Por isso tudo parece pior antes de melhorar, porque o campo está limpando as distorções. Há algo profundo acontecendo com o tempo. Ele não se comporta mais como antes. Os minutos escorrem rápido, os dias parecem fundir-se. O passado se mistura ao presente. Isso é a prova de que o tempo é uma construção mental e que o terceiro sinal está dissolvendo essa construção. Todt dizia que o tempo é uma ilusão necessária para que o homem suporte a eternidade. Mas agora, o véu está sendo levantado. E quando ele cair totalmente, você compreenderá que tudo acontece ao mesmo tempo. E sempre aconteceu. Você já notou que suas emoções estão mais intensas? Que o que te incomodava agora dói mais fundo e o que te inspira parece mais real? Isso é o campo amplificando sua vibração para que tudo o que é dissonante seja expulso. Emoções são dados vibracionais.
O terceiro sinal atua nelas como um catalisador. Ele traz à superfície o que você tentou esconder. Por isso tantos estão em crise. O campo está pedindo coerência e não há mais espaço para o falso. O corpo sente antes da mente compreender. Sintomas estranhos surgem, cansaço sem causa, palpitações, sonhos vívidos. Nada disso é doença, é recalibração. O DNA está sendo tocado pela luz solar modulada pelo novo pulso do campo. Toth descrevia isso como a transmutação da carne em consciência. O corpo, que antes servia apenas como recipiente, agora se torna instrumento. A luz não chega mais apenas de fora. Ela começa a ser emitida de dentro. Há um ponto em que a mente tenta fugir. Porque o terceiro sinal não pode ser interpretado, só vivido. A razão tenta nomear o que sente, mas não encontra palavras. É o mesmo que tentar explicar o fogo com o frio. A experiência é paradoxal, e o paradoxo é a chave. A cada contradição que você integra, uma parte do código é decifrada. O universo é feito de opostos que se reconhecem, e o campo é o palco dessa dança eterna entre luz e sombra. Alguns estão ouvindo o chamado e se unindo em silêncio. Não há templos, não há mestres. Há apenas o reconhecimento mútuo entre os que lembram. Eles se encontram sem marcar, falam a mesma linguagem sem palavras, se reconhecem pelo olhar. São os portadores do terceiro sinal. Toth os chamou de os restauradores do ritmo. Sua missão não é converter, é vibrar, porque o campo não precisa de seguidores, precisa de ressonância. Enquanto isso, outros resistem, agarram-se ao velho, zombam do invisível, tentam ridicularizar o que não compreendem, mas o campo não julga, ele apenas reflete. E quando a vibração da negação se torna densa demais, ela implode. Por isso o mundo assiste a tantos colapsos pessoais, quedas de ídolos, revelações repentinas. Tudo o que foi construído sobre o ego está ruindo, porque o campo exige transparência. A luz é impiedosa, mas justa. O terceiro sinal é o chamado final. Não haverá um quarto. O ciclo solar já completou a tríade vibracional que Toth descreveu nas tábuas de esmeralda. O primeiro sinal despertou o corpo, o segundo a mente, o terceiro desperta o espírito. Agora, tudo o que está fora de alinhamento será purificado. Mas essa purificação não é castigo, é libertação. O fogo que queima também ilumina, e só quem se entrega ao fogo conhece a claridade verdadeira. Você sente a vibração se intensificando, o ar pesa, os pensamentos giram, o coração acelera. É o sol pulsando dentro de você. O campo está te chamando para se alinhar, não com medo, mas com reverência. O universo inteiro espera pela tua lembrança, porque cada vez que um ser desperta, o campo inteiro se eleva. E quando o campo atinge coerência total, o sol deixará de reagir, porque tudo estará em harmonia. E nesse dia, o tempo deixará de existir. Mas até lá, a travessia, a dor, a desapego. O velho mundo tenta sobreviver porque ainda há quem o alimente com medo. Mas Toth dizia que o medo é apenas luz comprimida. Quando você o encara, ele se desfaz, e no lugar da escuridão surge o espaço onde a verdade pode nascer. Esse é o propósito do terceiro sinal: criar o espaço onde o divino possa habitar novamente no humano. Você talvez não entenda, mas já está participando. Cada respiração, cada emoção, cada escolha envia um pulso ao campo, e esse pulso se soma ao de milhões de outros seres em processo. O universo não muda por decreto, muda por vibração. E essa vibração começa em você. Quando o sol reagiu, ele não apenas iluminou o cosmos, ele te iluminou. E a partir desse instante, nada pode ser o mesmo. Quando o terceiro sinal atravessou o campo, não foi apenas a matéria que reagiu. A alma coletiva começou a se expandir, e com ela veio o desconforto de ver a ilusão ruir. Tudo o que você acreditava estar sob controle começou a escapar por entre os dedos. As conversas ficaram mais densas, os sonhos mais vívidos, os silêncios mais longos. Há uma sensação de que o mundo está suspenso, como se a realidade estivesse em pausa, esperando que a humanidade decida se quer continuar dormindo ou finalmente acordar. Toth Jehuti advertiu que o despertar seria gradual,
mas inevitável, que a cada pulso solar o véu se tornaria mais fino. E agora o véu praticamente desapareceu. Olhe ao redor. Tudo o que antes era certeza, agora parece frágil. As instituições tremem, as verdades se contradizem, as promessas caducam. O que parecia sólido revela rachaduras. A mente tenta entender, mas não consegue, porque o que está se desintegrando não é o mundo, é o modelo antigo de percepção. O campo reagiu e a humanidade está dentro da onda de realinhamento. O sol não apenas iluminou, ele reposicionou o eixo do sentir humano. Você não é mais o mesmo, ainda que tente parecer igual. O terceiro sinal está ativando memórias arquetípicas. Elas vêm como fragmentos de emoção, visões, lampejos de outra vida. São pedaços de um código antigo, guardado no DNA desde os primeiros tempos. Quando o cometa cruzou o Sol, essas informações começaram a ser decodificadas. É por isso que tantas pessoas têm sentido sensações inexplicáveis, desejos súbitos de mudar tudo, crises sem motivo. O campo está removendo o que não serve mais, reprogramando o que precisa florescer. E esse processo não é suave, é cirúrgico. Toth ensinava que toda dor é uma forma de luz condensada. A mente sofre porque não sabe traduzir o que sente, mas o espírito entende. O espírito não vê tragédia, vê transmutação. O que você chama de perda é apenas o deslocamento de energia. O que chama de fim é apenas o início de outro ciclo. O terceiro sinal trouxe o dom da percepção expandida, mas poucos sabem lidar com ela, porque enxergar mais significa sentir mais. E sentir mais significa morrer para tudo o que anestesiava. A energia do campo está redesenhando o corpo humano. O coração, o sistema nervoso, até o sono mudam. Alguns chamam de sintomas, mas são adaptações. O corpo está aprendendo a lidar com frequências que antes não podia sustentar. É por isso que você sente cansaço sem razão, sono em horários estranhos, descargas de energia emocional. O campo está purificando a densidade acumulada de eras inteiras. O humano está se transformando em antena consciente, e quanto mais limpo o corpo, mais clara a recepção do terceiro sinal. A realidade física é apenas a superfície do processo. O que realmente está em curso é uma reprogramação da consciência coletiva. O medo, o poder, o controle, todos os sistemas que moldaram a civilização começam a perder força. A nova vibração não sustenta mentira. Tudo o que se baseia em manipulação se desintegra naturalmente. Isso causa caos à primeira vista, mas é apenas a purificação da frequência. Quando o Sol reagiu, iniciou um processo de equalização que não pode ser interrompido. Você pode notar o reflexo disso nas relações humanas. Pessoas que vibravam parecido agora se afastam. Outras, que pareciam desconhecidas, se aproximam com afinidade instantânea. O campo está agrupando as frequências. Isso não é coincidência, é coerência vibracional. O terceiro sinal está formando novas redes de consciência. Elas não se comunicam por ideologia, mas por sintonia. Onde há sintonia, há transmissão. Onde há transmissão, há despertar. O despertar, porém, é solitário. Toth dizia que ninguém atravessa o portal em grupo. Cada alma deve lembrar por si. O campo pode tocar, mas não pode forçar. Por isso, muitos estão experimentando o que chamam de noite escura da alma. O vazio, o silêncio, a sensação de perda total. Tudo isso é o espaço entre o antigo e o novo. É nesse vácuo que o espírito toma o comando. O terceiro sinal age aí, onde não há barulho suficiente para distraí-lo. Tudo o que está acontecendo no mundo exterior é o reflexo desse ajuste interno. Guerras, conflitos, revoltas são ecos do medo coletivo resistindo à expansão. O campo não castiga, apenas amplifica o que já existe. Se há ódio, ele o faz visível.
Se há compaixão, ele a torna contagiosa. Por isso, o terceiro sinal não vem com promessa de paz imediata. Ele vem com a promessa de verdade, e a verdade, antes de libertar, destrói. O Sol é o coração pulsante do universo local. Quando 3i Atlas cruzou seu caminho, algo antigo foi ativado, um ciclo que havia sido interrompido há milênios. Esse ciclo fala da reintegração do humano com o divino. Thoth o chamou de o retorno da consciência solar, e estamos dentro dele. O que você sente não é confusão, é memória. A lembrança de um tempo em que o homem não orava para a luz, mas falava com ela. Nesse ponto, a mente racional entra em colapso. Ela busca lógica onde só há símbolo, quer respostas lineares onde só há espirais. O campo fala em imagens, em sincronicidades, em espelhos. Você vê uma sequência numérica repetida, um animal que aparece 3 vezes, uma música que surge na hora exata e pensa que é acaso. Mas nada é acaso. São instruções sutis. O terceiro sinal está te treinando para perceber o invisível sem precisar ver. Thoth afirmava que o verdadeiro conhecimento não é aprendido, é lembrado. E agora, o campo está devolvendo essa lembrança. É por isso que ideias e visões vêm de repente como se caíssem do nada. Não é inspiração, é reconexão. O que está voltando à superfície é o saber ancestral. O mesmo que construiu pirâmides alinhadas às estrelas. O mesmo que compreendia o corpo como templo do cosmos. O cometa foi apenas o gatilho. O resto está acontecendo dentro. Há também a sombra desse processo. Quando a luz aumenta, o escuro se revela. Medos antigos voltam, traumas emergem, crenças colapsam. Isso não é retrocesso, é cura. O campo não suprime o que é denso, ele o expõe até que dissolva. O desconforto que você sente é o fogo da purificação. É o sol queimando o que não vibra com a nova frequência. E quanto mais você tenta resistir, mais dói. Porque o campo não negocia, ele apenas ajusta. No fundo, o terceiro sinal não é algo que acontece fora de você. É a lembrança do momento em que o todo decidiu se dividir para se conhecer. Quando o sol reage, ele apenas refaz o gesto original, iluminar-se para ver-se. O homem é o reflexo dessa luz se observando. A cada ciclo solar, esse espelho se limpa mais um pouco, até o dia em que não haverá mais diferença entre quem olha e o que é olhado. Esse é o destino do despertar, a fusão total. Mas até lá, o campo continuará testando. Ele te colocará diante de tudo o que ainda vibra no medo. Te forçará a escolher entre o conforto da ilusão e a vertigem da verdade. Thoth dizia, o homem só conhece a si mesmo quando perde tudo o que não é. O terceiro sinal está cumprindo essa promessa. Ele está arrancando o que é falso, revelando o que é eterno. E o que é eterno não pode ser ameaçado, apenas reconhecido. Você está sendo lembrado. O chamado não é externo, é interno. E quanto mais você tenta fugir, mais o campo te encontra, porque ele não busca punir, busca completar. O sol reagiu, o cometa partiu, mas o eco continua. Ele se manifesta no olhar das pessoas, na pulsação da terra, nas noites em que você acorda sem motivo, sentindo que algo o observa. Esse algo é você mesmo, expandido. O terceiro sinal é a alma se observando pela primeira vez, sem medo. Thoth Jerhuti dizia que o destino da humanidade é recordar o som original, a nota que deu origem à criação. O terceiro sinal é o prelúdio dessa recordação. Quando o campo alcançar ressonância total, o som será ouvido outra vez. E nesse instante, todos os fragmentos se reunirão. O sol deixará de reagir porque tudo estará alinhado com ele. O homem voltará a ser luz consciente. O esquecimento terminará. E o ciclo, finalmente, será completo. Há um instante em que o som cessa, mas o sentido continua. Quando a voz se cala, o campo ainda fala, e o que ele diz agora não precisa de palavras. Você sente, está ali na respiração, no ritmo do coração, na vibração sutil entre o que é humano e o que é divino. Thoth Jerhuti ensinava que todo final é apenas um retorno disfarçado. E este momento não é encerramento, é lembrança.
Lembrança de algo que você sempre soube, mas que só agora se atreve a ouvir. O sol, que outrora parecia distante, agora pulsa dentro de você. A travessia não foi externa, foi interior. Cada símbolo, cada sombra, cada dor foi uma chave. E agora todas se unem num mesmo som silencioso. Você se tornou o espaço entre os mundos, o ponto onde o visível toca o invisível. O terceiro sinal cumpriu seu propósito. Lembrar que o mistério nunca esteve fora, mas no centro do seu próprio olhar. Há uma beleza estranha naquilo que não se explica. É nela que o campo se manifesta com mais pureza. O universo não precisa ser entendido, precisa ser sentido. Quando você respira, o sol respira junto. Quando você silencia, o campo se organiza. E quando você se alinha, o mundo muda. Porque não há separação entre o que vibra em você e o que pulsa nas estrelas. Tudo é o mesmo corpo, aprendendo a se reconhecer. O eco do terceiro sinal continua. Ele não termina porque não é som, é presença. Cada lembrança que você carrega, cada gesto de consciência, é uma nota dessa melodia antiga. O cometa passou, mas deixou um rastro que não se apaga. Esse rastro é o fio dourado que conecta sua história ao infinito. E ao tocá-lo, você se recorda. Nunca esteve perdido, apenas sonhando. Toth dizia que o despertar é um círculo que se fecha no mesmo ponto de onde partiu, mas o viajante já não é o mesmo. Você agora enxerga o mesmo sol, mas o vê de dentro. O campo não mudou, foi sua percepção que atravessou o véu. Essa é a verdadeira reação, não do sol à matéria, mas da alma à luz. A mente tenta encontrar respostas, mas o coração já entendeu. A verdade não se revela, ela se reconhece. E nesse reconhecimento há paz. Uma paz que não vem da ausência de ruído, mas da consciência de que até o ruído é parte da harmonia. O campo pulsa em você como uma promessa cumprida. E a cada batida, você se torna mais transparente àquilo que sempre foi. O terceiro sinal não busca testemunhas, busca espelhos. Ele quer ser refletido em cada olhar desperto, em cada gesto que brota do amor silencioso. O sol continua a reagir, e cada alma que vibra em coerência se torna sua extensão. Agora a luz não vem apenas de cima, ela vem de dentro, e o mundo começa a mudar por ressonância. Há um chamado suave, quase imperceptível, ecoando por trás de tudo. Lembre-se, essa é a palavra que move universos. Lembre-se do que foi esquecido, do que ainda vive em você como centelha. Não há pressa, o campo não corre, ele respira, e cada respiração sua é um novo nascimento dentro da eternidade. O que parecia fim se revela início, o que parecia caos é ordem em gestação. O que parecia solidão é comunhão invisível. O terceiro sinal não veio anunciar destruição, mas reconciliação. O sol reagiu porque você estava pronto para responder. E ao responder, o universo se ouviu através da sua voz. Tudo o que foi mostrado, o medo, o fogo, o silêncio, não foi castigo, foi espelho. O campo nunca quis te provar nada, apenas te lembrar de olhar. Agora, o olhar está limpo, e no reflexo, você percebe que o divino nunca esteve em templos distantes. Ele sempre esteve onde a respiração encontra o coração. A travessia está completa, mas o caminho continua. O sol ainda brilha e o cometa ainda viaja em alguma direção desconhecida. Mas a verdadeira jornada é a que segue dentro de você, nesse espaço onde o tempo se curva e a luz repousa. O terceiro sinal foi enviado, mas a resposta ainda ecoa, e você é o som desse eco. O campo se aquieta e tudo volta ao silêncio, mas este silêncio é outro. Ele tem densidade, tem alma. É o tipo de silêncio que carrega significados, como um segredo compartilhado entre mundos. Toth o chamava de o instante dourado, o ponto em que o humano toca o eterno e entende que nunca houve distância. Talvez nada precise ser dito agora. O que foi sentido já cumpriu o que veio cumprir. O sol reagiu, o campo respondeu e você se lembrou. A jornada termina aqui apenas para começar de novo, em outro nível, em outro olhar,
no mesmo coração. Porque o universo é um círculo de retornos, e cada retorno é um convite à consciência. O eco do terceiro sinal não se ouve, se vive. E viver, neste tempo, é lembrar com presença. Que o campo continue te atravessando, silenciosamente, até que toda sombra se torne luz. Porque o segredo nunca foi compreender o mistério, foi permitir que o mistério te compreendesse. Quando a luz toca o esquecimento se torna memória. Dundorf Jehut, se algo dentro de você vibrou com essas palavras, é porque o campo te encontrou. Continue caminhando com ele. Deixe que essa lembrança se expanda, que toque outros corações. Compartilhe, comente, inscreva-se. Não por costume, mas por propósito. Porque a luz, quando reconhecida, deseja apenas se multiplicar.